Então, de volta aqui para o nosso segundo e último bloco do nosso Papo Certo, Papo Reto, costumo sempre dizer isso. Papo Certo, Papo Reto, aqui a nossa resenha é garantida e hoje com ninguém mais, ninguém menos do que ela. Nossa, aliás, tá até iluminado, porque, nossa, não lembrou aquela música, eu vesti azul, né? Minha sorte então mudou. Não é aquele azul, mas é um azul. Digamos que é um azul que é um azul. Turquesa. Azul do que? Nossa. Né? Então não sou muito conhecedor das cores, mas enfim. Azul turquesa. Jô, agora brincadeira dessa parte, a gente sabe que em 2007, 29 de setembro, não é isso? Uma data muito importante. Porque nascia então em Macabu um novo conceito de rádio e um desafio maior de uma rádio comunitária que viesse para fazer, não diria para ser a concorrência da concorrência, mas para fazer a diferença e ser mais um meio de comunicação a prestar serviço, a trazer a boa informação, uma boa música. Aí surgiu a Rádio Modelo FM. Como foi esse momento? Conta pra gente um pouquinho desse momento. Lá em 2007, lá se vão 13 anos, inclusive estamos no mês de aniversário. Então, fala um pouquinho, uma história que se confunde com a sua, que aliás você, desde sua estreia, se confunde por que eu estou falando isso? Porque o nome do programa, Modelando Só Amanhã, está no ar desde que quando a rádio inaugurou. É o programa que está no ar até hoje. Outros programas transitaram, mudaram de profissionais, mas ela, né, deu sequência. Então, por isso que se confunde com a história né, a tua história no rádio, a história da Modelo FM e também no conceito desse programa. Conta um pouquinho desse momento que não foi nada fácil até ela estar no ar hoje e estar nesses 13 anos de história, Rádio Modelo FM. Pois é, Johnny, a gente de volta agora, né, nessa nova etapa, né? Eu falo que é uma nova etapa todo dia. Verdade. E, assim, eu sempre que fiz rádio, eu tinha um sonho, né, a realizar, que era ver o rádio sendo comunicado de uma forma igualitária. Né? Eu sempre pensei muito nisso. O espaço, eu sempre tive a vontade que o espaço fosse para todos, que as pessoas tivessem, as religiões não fossem limitadas, né? Porque a gente trabalhava em várias rádios que eu trabalhei, limitava um pouco isso, sempre tinha um lado político, a rádio pertencia a um político, ou tinha uma denotação política, enfim. E eu sempre sonhei com uma rádio livre, uma rádio em que todos pudessem transitar, que não tivesse um político que fosse, que comandasse, não tivesse uma religião que comandasse. E eu fui agraciada, eu sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade, né, no ano de 2005, a gente deu entrada em Brasília, a gente soube que tinha um espaço aberto para Conceição de Macabu, um canal de rádio comunitária, e a gente entrou com o pedido de concessão. Nós disputávamos na época com mais duas associações, e foi aonde... tinham duas associações que disputavam. O processo já não seria rápido, seria longo. Mas durou 3 anos, na verdade. Então esse processo tornou-se ainda um pouco mais complicado, porque a gente, né? Disputou com mais duas associações, né, à época, e duas associações pesadas, né? Uma já mantinha uma rádio até então pirata no ar, né, e uma outra associação que era de uma igreja. Então isso tinha um peso, contava. Muito. E eu não tinha nada, eu fundei uma associação de rádio, que é a Associação Comunitária de Rádio Macabu Livre. Esse nome também pesou muito em Brasília. E eu tive todo um diferencial para conseguir a concessão da rádio. Graças a Deus, à época, eu já tinha uma credibilidade por conta da Popular, né? Eu já estava há mais de 16 anos no rádio na época, e onde eu fui, obtive, né? Isso, gente, uma luta louca, né? Eu falo que andando praticamente de casa em casa, sol e chuva, obtive 3.000 assinaturas. Dessas 3.000, 1.200 foram validadas em Brasília de cidadãos de Conceição de Macabu. Eu falo 3.000 por quê?
as pessoas esqueciam que já tinham assinado, assinavam de novo, sim. e foram válidas, né? Era nome e CPF. Isso não, a gente não consegue em qualquer lugar que as pessoas deem seu nome e CPF para um sonho. Na verdade, era um sonho, né? Que não existia rádio, existia um sonho. Eu contava o sonho, que estava em Brasília, e que eu queria muito conquistar esse sonho de ter a concessão dessa rádio. Não era nem embrião, era sonho Era mesmo. sonho, era só sonho. E obtive 15 assinaturas de instituições filantrópicas que apoiaram a rádio. E isso foi todo diferencial. Isso fez toda a diferença para a gente conseguir a concessão. Porque em Brasília foi visto que a rádio era um desejo da população. Sim. Por isso eu sinto o peso da responsabilidade da Rádio Modelo FM. Então, quando as pessoas falam é a rádio de Jô, eu digo não, é a rádio da população de Conceição de Macabu. Quando a gente fala em comemorar, eu quero comemorar com a população. Porque foi assim desde o embrião, como disse Johnny, até hoje, nesses 13 anos. Né? Eu nunca tive apoio do município em si, apoio financeiro do município, de político de um modo geral, dos órgãos públicos, público, né? Na verdade, dos órgãos públicos. A gente sobrevive da população, a gente sobrevive do comércio local através do apoio cultural, né, que a gente tem, que a rádio comunitária não pode ter propaganda, a gente tem apoio cultural. Então é uma história que realmente se confunde comigo, porque quando as pessoas dizem é a rádio de Jô, que eu não gosto de ouvir, porque a gente não tem nada. Eu associo também, por exemplo, por você ser muito conhecida, numa cidade que tem X habitantes, as pessoas se conhecem bastante, então as pessoas associam mesmo, é natural. A Júlia, que é filha da Joana, na rádio não é diferente. Mas eu não gosto de ouvir, eu acho que por ter tido tanta luta de todo mundo, é um sonho meu, sim. Partiu de mim, sim. Mas eu não sonhei sozinha, né? Então, aí a gente conseguiu a concessão, e aí veio a luta, né? Para conseguir colocar a rádio no ar. E que luta, né? Então, a gente conseguiu a concessão e nisso eu estava até fora do rádio quando saiu a concessão. Eu estava trabalhando numa loja, até como recepcionista de uma loja de imóveis do nosso município. Sou muito grata a Deus por isso. Eu costumo dizer... Mas que de alguma forma também trabalhava com comunicação, né? Comunicação. E eu costumo dizer, Johnny, que onde Deus te colocar, vá. É verdade. Sabe, vá. Eu digo isso com muita convicção, porque isso fez toda a diferença, né? Eu não me neguei a estar em lugar... não, eu sou radialista, só serve se eu estiver em rádio. Não. Eu sou radialista, mas se não tiver rádio eu vou fazer outra coisa. Se não tiver rádio eu vou trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro dignamente. Então, esse foi todo o diferencial. E a época que eu conheci, era uma loja de imóveis, eu conheci vários fornecedores de várias empresas grandes pelo Brasil afora. E no tempo que eu estava aguardando, eu estava recepcionando eles, eu em algum momento falava do sonho e que eu estava muito prestes a sair. E quando saiu a concessão, eu estava trabalhando nessa loja de imóveis, né? Então, o que fez a diferença? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para montar uma rádio. E as pessoas pensam que a gente ganhou a concessão, o governo banca tudo, o governo não dá nada pra gente, né? A gente não tem nada. É uma rádio comunitária. Te exige muito, né? Foi muita documentação. Nossa, muito gasto, né? Com cartório, porque tudo legalizado, tudo custa dinheiro, né? Tudo custa muito caro. E eu vi, né? Como que eu vou montar uma rádio? É por isso que muita gente acaba... Claro que isso não é que conselho para ninguém, acaba optando pelo pirata. Exato. Por aí pelo trabalho que dá. Pelo trabalho que dá, e dá até hoje, né? A gente é cobrado todos os dias, enquanto a gente tem que conviver com a pirataria sem cobrança nenhuma, né? Então, mas por que eu quero dizer que onde Deus te coloca você deve ir, onde Deus te manda ir, vai. Porque através do conhecimento que eu adquiri nessa loja, recepcionando os fornecedores de várias empresas grandes pelo Brasil afora, eu fiquei meio que sem saber o que fazer. A gente resolveu fazer um festival de prêmios, né? Que aconteceu no ano de foi da hora. No ano... Aliás, foi um boom na cidade. Foi assim, um boom, foi algo que... exatamente. A gente realizou o primeiro festival de prêmios, onde eu consegui praticamente quase toda a premiação
foram os fornecedores dessas lojas que me doaram os prêmios. A gente fez um baita festival de prêmios, que foi jogo de cozinha completo mesmo, jogo de sala e jogo de quarto, tudo completo, com direito à TV, geladeira e tudo mais, e os outros prêmios eram para compor esses ambientes, né, que foram... Lembro que foi num domingo em que a praça... Foram mais de 5.000 pessoas na praça. Acho que todo mundo, se não estava todo mundo, pelo menos muita gente de algum lugar da cidade estava ali naquele momento, participando, porque queria, estava sonhando junto, e você via no olhar de cada um, não vou me esquecer. Então, Johnny, é isso que eu falo da emoção, né? Que eu falo quando eu envolvo a população, que eu quero comemorar junto, porque não sou Jô, não foi Jô, né? Foi o sonho de Jô, abraçado por Conceição de Macabu e pelos meus amigos de cidades vizinhas também, que vieram me prestigiar no dia. Foi uma festa muito linda, a gente encerrou com um show na praça. Verdade. Foi uma coisa muito linda, muito linda. E até chegar, então, conseguimos isso primeiro, o Festival de Prêmios. A rádio não existia rádio. Não existia rádio montada. As pessoas acreditaram também no sonho, né? Que estava surgindo uma nova rádio e tal. E acreditaram também nesse sonho. Então foi uma coisa, foi maravilhoso. Até porque depois de vir para cá ainda demorou-se todo um processo. Todo um processo de montagem, tinha que montar o equipamento, o transmissor, ele homologado pela Anatel, não podia comprar qualquer transmissor, não podia comprar nada usado para colocar na rádio, né? O transmissor, que é o que faz com que a rádio chegue até a casa das pessoas, tinha que ser homologado pela Anatel, como tem que ser até hoje. Sempre que preciso trocar, eu tenho que comprar aquele transmissor até o microfone homologado. Com o vizinho, a mesa com o outro, não era assim. Não, tudo muito dentro da legalidade. Eu sempre fui muito rigorosa com isso. Eu sempre trabalhei com esse intuito de não dar passo incerto, já que eu sempre trabalhei dentro da legalidade, sempre gostei disso, nunca quis montar uma rádio pirata. Oportunidades eu tive muitas quando eu saí da Popular, né? Me ofereceram uma rádio montada, vem trabalhar, né? Mas não era legalizada, e como eu prego pelo fazer o certo, né? Não critico quem tem a pirata, mas eu sempre preservei isso, de trabalhar dentro da legalidade. Então eu não quis ir por esse caminho, né? Então eu fiquei fora do rádio, fui trabalhar em outros setores, e isso só me engrandeceu, só melhorei como pessoa, né? Porque foi um grande aprendizado e uma grande lição também para mim. Então quando veio a inauguração, que foi uma grande festa no dia 29 de setembro de 2007, eu estava maravilhada, porque também, à época, pude contar com os meus amigos, né? Do rádio também, para me ajudarem, né? Que foi o Elvio Carlos, o Márcio Gleick, né? O inesquecível Márcio Gleick, onde a gente tinha uma parceria de olho no olho. A gente sempre foi muito parceiro de palco, né? De apresentação de eventos. Acho que é a história da questão da parceria, né? A parceria. Sempre defende isso, que, cara, sozinho a gente não faz nada realmente. Não, a parceria, e naquele momento que você viu uma equipe, cara, você chegou e falou, eu falei que não tava lá, o testemunho tive essa honra para a equipe, e você fala, caraca, cara, eu consegui formar uma equipe, e você vê todo mundo aí uniformizado, essa é a minha equipe. Foi uma equipe muito legal, né? Onde eu tive o privilégio, né, de contar com profissionais de alto gabarito, inesquecíveis para mim. A história do rádio se confunde comigo, mas se confunde também com a população e com os meus amigos, porque sozinho eu jamais conseguiria, né? Eu tive o Márcio Gleick, se eu pecar aqui, Johnny, eu não quero esquecer, eu tive o Márcio Gleick, eu tive o Elvio Carlos, que na época, nossa, ele foi o técnico, e foi o primeiro a usar o microfone da Rádio Modelo, né? Eu brinco que... Como ele estava testando, vai lá você, e ele testou. Tivemos o Roberto Marcelino. O Roberto Marcelino, eu ia falar agora, o Roberto Marcelino foi primordial, organizadíssimo, conhecedor de um estúdio de gravação, no meu querido Marcelino, músico, talentosíssimo e tal. Então eu tive muitas parcerias, tive meu amigo Cezinha, que esteve aqui com a gente, eu tive o Guto Rezende, eu tive o
Barone Júnior, que veio, na verdade, que veio até Baroninho. depois, né? Mas Vários tivemos parceiros. tivemos parcerias. E parcerias bacanas demais, como o J. Costa. J. Costa, Jaqueline Marins, o nosso saudoso né? parceiro Léo Franco, perdemos tão cedo. Exatamente. Maicon Negreiros. Nossa, Maicon foi uma peça importantíssima para a Rádio Modelo, que eu jamais esqueceria de citá-lo aqui, porque era o cabeça pensante. Então, ele foi uma perda muito precoce também. Nós perdemos. Eu falo que o mundo do rádio em Macabu ficou muito pobre. Verdade. Com a perda de Márcio Gleick, com a perda do próprio Maicon, do Léo, né? Verdade. Enfim, do Wellington Lobo, gente. Que o Wellington, ele não teve passagem pela Rádio Modelo, mas foi uma pessoa importantíssima na minha vida no rádio. Então, eu falo que Macabu ficou muito pobre com relação à comunicação, porque foram talentos que partiram muito cedo, mas que fizeram a história do rádio, já que a gente está falando da história do rádio. Verdade. Então eu tenho que ser justa, porque o Wellington Lobo foi em Macabu um percussor da comunicação também, junto com Clarindo Silva, junto com tantos outros, com José Márcio. E todos daqui, poxa, lembrar que lá atrás tínhamos Evandro de Paula Gomes, que fazia rádio com Galhardia, José Viana, Zequinha, Zé Bento, entre tantos outros que a gente não vai, que já estão fora do rádio. Sintam-se todos homenageados aqui por nós, esse programa Papo Certo do Johnny. Sintam-se todos homenageados. Quando se falar de rádio em Macabu, sintam-se homenageados quando a gente citar Maicon Negreiros, Márcio Gleick, Zequinha Viana, Clarindo Silva, Evandro, porque foram pessoas que fizeram a história, fizeram o rádio acontecer. E você falou um celeiro de talento, todos macabuenses. Todos. Se eu tiver aqui equivocado, talvez depois eu possa até me corrigir, mas pelo menos a maioria deles, todos macabuenses, com algumas exceções, mas assim, a maioria macabuenses e que abraçaram, que tinham prazer pelo rádio, que você via nos olhos de cada um o sonho acontecer.